Já que vocês ouviram coisas tão importantes, eu tenho direito de falar um pouco de besteiras agora, tá certo? Brincadeira. É uma grande honra estar aqui essa noite, realmente. Se alguém tem alguma dúvida, o meu líder ali pediu para eu falar de influenciadores, a mídia em novas mãos, e eu já estou botando um ponto de interrogação ali. Por quê? Se alguém tem alguma dúvida sobre disrupção, Otávio, você está vendo o professor Tibúrcio de professor honorário do IBMEC. Então, ninguém tenha mais dúvida, tá certo? E para começar mesmo, é o seguinte, agora finalmente agora ele vai entender por que tem tanto slide, porque já passaram 8, tá bom, Carlos Júnior? Muita gente me conhece da TV, né, da mídia. Eu coloquei aí algumas coisas recentes que eu fiz, o CQC, o Papo de Segunda, onde eu estou no ar, CBN, etc. e tal. Mas ninguém sabe que, para ser professor do IBMEC, eu estudei engenharia. Não é piada. Eu estudei engenharia na Escola Politécnica, tá certo? E, curiosamente, lá eu descobri a minha vocação para a comunicação. Vocês estão me procurando, né? Eu sabia. Nessa época eu tinha um penteado péssimo, tipo do Marco Luque, tá vendo aqui no centro, ó? Camiseta regata, estão vendo ali, pessoal? Neste dia, a gente está celebrando, vocês estão vendo que tem um cara aqui de barba segurando uma caixa de cerveja, a gente está comemorando a vitória do Centrinho, tá? E eu galguei o posto de diretor de imprensa do Centrinho da Poli. E nós ganhamos essa eleição, sabe de quem? Do Kassab. Chupa Kassab. Foi a primeira eleição da minha vida, eu ganhei do Kassab. Ele sabe disso, eu já esfreguei essa foto para ele. Mas nesse dia, eu descobri a minha vocação para a comunicação. Por isso que eu estou muito feliz de estar aqui. A gente estava reunido lá em cima. A palavra que eu tive para a conversa que nós tivemos lá foi diversidade, que foi o que o Renato acabou de deixar tão claro aqui na exposição dele. A diversidade hoje, pessoal, é fundamental para a gente navegar no século XXI. E foi descobrindo a minha vocação nesse ambiente que naquela época, vocês podem imaginar o que era a Poli, nos anos 70, eu sou bem velho mesmo, né? No final dos anos 70, eu descobri uma turma que era apaixonada por algo que eu também era apaixonado, né? E foi aí que eu descobri, aliás, eu descobri coisas mais, eu descobri que a 2 quadras da Poli tinha também uma faculdade de comunicação. Eu fiz a ECA e a Poli juntas, e encontrei uma outra galera bem estranha que estava descobrindo um equipamento tecnológico que estava chegando no início dos anos 80, chamado vídeo. A gente fundou uma produtora de vídeo. Olha o tamanho de uma ilha de edição nos anos 80. Hoje você edita no smartphone, né? E aí ela se chamava Olhar Eletrônico Vídeo. A gente começou a ganhar alguns prêmios, porque ninguém via os vídeos que a gente fazia. Por quê? Porque não tinha como publicar os vídeos. E aí vem um verbo fundamental para a gente entender numa instituição de ensino. Publicação. A publicação vale ouro e muitas vezes a gente não dá nenhum valor para a publicação. A gente sai publicando qualquer porcaria, não é verdade? Então, publicação, a gente descobriu a duríssimas penas. A primeira emissora que teve a irresponsabilidade de publicar os nossos vídeos foi a TV Gazeta, aqui mesmo na Paulista, a quem eu agradeço por ter sido o nosso YouTube, tá certo? E falo isso para a gente entender a importância que tem a publicação. A gente não sabia fazer televisão, o meu câmera não sabia fazer câmera. Vocês estão reconhecendo o cara ali? O sósia do Bill Gates, o Fernando Meirelles. Ele não sabia fazer câmera, eu não sabia fazer reportagem, os políticos não sabiam dirigir o Brasil, deu tudo certo, tá? Esse é o meu primeiro trabalho profissional. Eu estava entrevistando nesse dia Sardenberg, um cara que queria ser presidente do Brasil.
Mas ele tinha sido acusado neste dia por um senador chamado Antônio Carlos Magalhães de que ele era corrupto. Aí eu fui lá e perguntei: doutor Paulo, é verdade que o senhor é um ladrão? E até hoje ele não respondeu essa pergunta. O pessoal está em dúvida até hoje. Mas enfim, eu estou passando tudo isso e agora eu vou juntar com todas aquelas imagens que eu mostrei e adicionar mais algumas, porque hoje tudo que a gente faz, Cartoon Network, o Telekid, as coisas todas que eu já fiz na televisão estão na mesma rede. Essa é a coisa óbvia que está diante dos nossos olhos e que essa ficha não cai. Todas as pessoas que estão nessa sala têm a sua vida inteira na mesma rede. Totalmente vasculhável. Totalmente exposta. Não é só o e-mail da Dilma que é possível ler. A gente consegue ler qualquer coisa. Quando eu falo qualquer, eu estou falando qualquer coisa. A nossa vida toda está na rede, e isso pode ser muito atemorizador, mas pode também, nós estamos numa instituição de ensino, pode, com criatividade, isso pode ser sensacional. O fato de que o conhecimento está na mesma rede. E agora eu vou tentar dizer por que eu acho isso e vou voltar para a sala de aula, que para mim é o eixo de tudo. Eu quero pedir uma coisa, deixa eu até tirar essa imagem daqui. Para mim, para entender a fundamental mudança do nosso tempo, a gente tem que lembrar do nosso primeiro dia de aula. Vocês conseguem lembrar do primeiro dia de aula de vocês? Não? Consegue, Pasquale? Aquela fotinha, você indo para o seu primeiro dia de aula lá na Moca? Não. Pensem no primeiro dia de aula, porque o exercício é o seguinte: eu quero entender qual a diferença que vocês acham que existe entre a forma que nós fomos buscar a informação no primeiro dia de aula e a forma que um desses micróbios, chamado millennials hoje em dia, vão buscar a informação. Para ajudar vocês, eu trouxe um documento do meu primeiro dia de aula, está aí, 1966, Ituverava, 400 quilômetros daqui, eu indo para o Grupo Escolar Fabiano Alves de Freitas, tá certo? Que diferença tem entre este cara e este, que é o Miguel, meu filho, que tinha 4 anos aí nessa foto? Que diferença existe? Hein? Qual é a principal diferença? A diferença começa na sala de aula. A minha sala de aula era muito parecida com essa daqui. O que está acontecendo ali? Você tem um professor que encheu o quadro negro. Depois que o professor encheu o quadro negro, o que a gente fazia? Copiava. Primeira coisa que temos que consertar dos manuais acadêmicos modernos, nós fomos a geração copy-paste. Não é verdade? Ao contrário do que dizem, que a geração digital é copy-paste, que usa a maldita Wikipedia. Mentira! Nós fazíamos copy-paste. Pior, a gente só tinha uma fonte de informação, que era o professor, a Barça. A Barça, exatamente, tinha duas fontes, que bonito, né? Agora eu pergunto o seguinte: se a gente tinha uma, duas, algumas fontes de informação, quantas fontes de informação tem os alunos que vão habitar este prédio? Quantas fontes de informação? Todo dia tem uma nova. Atualmente eu estou tentando entender o LOL. Você conhece o LOL, Otávio? League of Legends. 45 milhões de pessoas assistindo esses jogos online. No Brasil. No Brasil. Eu sei disso porque eu tenho um em casa que está assistindo esse jogo, que é aquele menininho com aquele dentinho de vampiro ali, tá certo? Então, eles têm muitas fontes de informação antes de chegar na sala de aula. Isso é um fato, eu não estou dizendo se isso é bom, se isso é ruim, mas é um fato. Outro fato é que eu capturei a imagem da primeira sala de aula da história, Universidade de Bolonha. Olha aí, Idade Média, ainda nem chegamos na Renascença. Olhem para a sala de Bolonha e vejam quanto que ela é parecida com a sala de aula
que eu usei e com muitas salas de aula que ainda existem por aí. Você tem o professor, você tem o pessoal no copy-paste e você tem até gente dormindo aqui. Olha esse de azul. E o pessoal do fundão. Vocês estão entendendo o tamanho da mudança que a gente está vivendo? É uma mudança que vem de séculos, de um modelo secular. É uma mudança gigantesca. A gente estava falando ali da nova renascença. A gente vive realmente uma mudança para a gente prestar muita atenção, para a gente levar muito a sério essa mudança. Olha aqui. Tem gente que ainda fica assim, mas será que é verdade? Essa é a situação atual da nossa conectividade. Muita gente acha que a internet, né, vem pelas antenas e tal. A internet ela circula por cabos submarinos. A gente tem 9 milhões de quilômetros hoje de cabos submarinos. O suficiente para dar 223 voltas no nosso planeta, que, em termos de satélite, está assim. Então, com essa imagem, a gente pode parar de pensar, será que o mundo vai ficar conectado? Será que eu devo ter uma unidade digital na minha empresa? Não. Não precisa pensar nisso, não tem que pensar se precisa ou não. Já é assim, né? A situação já existe assim. Que oportunidades existem aí? Mobilidade. Olha como a mobilidade é antiga. Isso daí é um soldado da Primeira Guerra Mundial com seu celular a lenha, tá vendo? 1914. A gente já tinha a visão da mobilidade, certo? Olha o tamanho da antena que o infeliz carrega, né? Depois daí veio uma... Depois dessa daqui, eu quero saber, tem muita gente nessa sala muito orgulhoso de ter tido o tijolão. Quem teve o tijolão? Levanta a mão. Olha quanta gente é orgulhosa do seu tijolão. Tá certo? Os jovens que não entendem do que nós estamos falando, era uma arma de guerra na balada, né? O tijolão. As pessoas eram muito orgulhosas. Quanto custava um tijolão? $4.000. Era isso mesmo. Eu tenho um amigo que vendeu a moto e comprou um tijolão, né? Que está aí. Depois do tijolão veio um outro equipamento que conquistou o coração das mulheres, chamado StarTAC. Ela falou antes, olha que bonitinha. O StarTAC mexia com o coração das mulheres, até hoje eu não entendi por quê, não é? E os homens, muito primários, como sempre, o Renato já mostrou como a gente é primário, né, boboca, descobriram a pochete de carregar o StarTAC. Lembra daquilo? Agora, olha o tamanho da bateria do StarTAC. Isso é legal olhar a história da tecnologia em perspectiva. Mínima, até para os padrões atuais dos smartphones. Com a seguinte diferença, quando foi lançado esse modelo, a propaganda era StarTAC com nova bateria, que dura 2 horas. Essa era 2 horas, olha ali. Era o que durava uma bateria. Quanto tempo vocês querem que dure hoje a bateria? 1 ano. Bom, aí vem o celular com câmera inventado no Brasil. Agora prestem muita atenção, porque assim é o pulo do gato. Nós estamos no Brasil, um país onde a criatividade e a abertura, isso não é uma piada, pessoal, a abertura para a nova tecnologia é imensa. Poucos países do mundo as pessoas têm tanta disponibilidade para experimentar o novo. Não é à toa que nós somos o país mais engajado no Facebook mundial, né? Nós somos um país que realmente somos abertos para o novo. Muita gente só vê o lado péssimo disso daí. Que tal se a gente olhar para oportunidades? Então vamos lá. O cara tinha um botequim, ele tem um cyber. Essa foto é da beira da Belém, Brasília, onde eu estive. Esta daqui eu fiz agora, indo para o Papo de Segunda, a Barraca da Baiana, em Ipanema. Eu vou aproximar. Ela aceita cartão. Temos internet, Wi-Fi, só para clientes. Então, o brasileiro percebe as oportunidades. Os concorrentes percebem as oportunidades. E como que é possível você oferecer Wi-Fi nas areias de Copacabana se não há nem eletricidade lá? Porque no dicionário brasileiro tem uma palavra chamada
gambiarra, né? E gambiarra não é só o lado do NetGato, né? Gambiarra é criatividade, né? Um gerador que faz pouco barulho. O brasileiro se mobiliza quando o assunto é tecnologia. E tem um caso especialmente muito querido para mim, que aconteceu numa palestra que eu dei numa empresa de tecnologia, numa daquelas torres da Berrini, que eu saio naquele shopping que tem ali embaixo, vem essa senhora e fala o seguinte: Taz, eu sou do interior do Espírito Santo, você precisa ler esse papel, que não sei o quê. Ah, mas o que é? É uma lista de compras que o meu filho, Tiago, 10 anos, eu sou do interior do Espírito Santo, uma lista de compras sabendo que eu ia ficar uma semana trabalhando aqui em São Paulo. Convido vocês do IBMEC a ver a lista de compras de Tiaguinho, 10 anos, interior do Espírito Santo. GTA San Andreas, guitarra do PS2, Medal of Honor, Resident Evil 4. Para quem está boiando, é tudo game de última geração. Windows 11 10 ou 12. Ele bota entre parênteses. Street 2 é de futebol americano. Por que ele escreveu isso? Para a mamãe não errar na hora de comprar. Naruto's Money Chronicles, The Beatles e, por final, o Marcelo Taz. Pergunta: que diferença existe entre a lista de compras do Tiago 10 anos interior do Espírito Santo e do Tiago 10 anos Avenida Paulista? Ou do Tiago 10 anos Rio de Janeiro, Nova York, Berlim, Beijing, Berlândia, Beraba. Não é verdade? Então, existe uma oportunidade. Será que as empresas estão com radar para medir o Tiaguinho? Eu adoro esse conceito. Será que nós temos réguas? As nossas réguas estão atualizadas para medir o tamanho da revolução que a gente está vivendo? Ou o tamanho das oportunidades que a gente está vivendo? Eu tenho as minhas dúvidas. E vou dar. O Renato falou de alguns números e eu peguei uma outra pesquisa que eu acho muito bacana da Locomotiva. Quanto que eles movimentaram os internautas brasileiros, né, em 2016? 2,8 trilhões. Será que isso tem a ver com os nossos Tiaguinhos? Nos últimos anos, a estrutura de classe no Brasil tiveram movimentos inversos. Isso é legal. O Brasil ganhou mais ricos, a internet ganhou mais pobres. E isso está aqui. A evolução das classes no Brasil, do lado esquerdo, né, em 2001, 2016. E do lado direito, a evolução dos internautas por classe. Né? 2001, 68 classe AB. Olha o que aconteceu em 2016. Né? Nós temos aqui a classe C, e curiosamente, e aí o que aconteceu com a AB? Saiu da internet? Não. Né? Essa é uma pesquisa que está apenas relativizando a divisão, o movimento que houve de quem entrou na internet. E tem esse daqui que não deixa mais dúvida. Né? Abaixo dos 40 anos, abaixo dos 40 anos, a maioria dos brasileiros já estão conectados. Tá certo? Abaixo dos 40 anos. Tá certo? Olha a oportunidade que nós estamos falando aqui para quem se interessa por educação, por uma instituição como essa que a gente está aqui essa noite aqui no IBMEC. Né? Abaixo dos 40. E para mim vem o slide mais importante da noite, que o Júlio vai deixar eu ficar mais de 10 segundos nele, porque vale a pena. Eu ando estudando muito esse assunto, eu estou muito interessado em ver como que eu posso me comunicar melhor com o meu público e, obviamente, ajudar empresas a se comunicar melhor também. É uma curva do Center on the Developing Child, na Harvard University. E olha essas curvas, gente. Isso daqui é a idade e aqui é a habilidade do cérebro de responder a experiências. A curva azul é a habilidade do cérebro responder a experiência. Olha aqui quem ficou bebê, como eu, amarrado até os 3 anos. A gente tem muita habilidade quando a gente está aqui com 2, 3, 4, 6. Aliás, para aprender línguas, o melhor até os 6. E aí, olha o que acontece com o cérebro para aprender com experiências. Aqui a linha laranja é a quantidade de esforço que a gente gasta para mudança. Olha que loucura. A quantidade de esforço vai aumentando, 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 e a habilidade da gente responder para as mudanças vai diminuindo.
né? Então, nós estamos falando de um público aqui, ó, que está chegando no IBMEC, que está bem no cruzamento dessas duas linhas, né? E nós, Sardenberg, nós temos que ralar, né? E é por isso que você é esse cara, porque você está sempre aberto à mudança e, enfim, a gente está sempre navegando contra esta curva, né? O tempo faz a gente ter menos energia para responder às mudanças e, é claro, a gente precisa saber disso para poder caminhar, porque a gente era assim, a gente ficou desse jeito, tá certo? Para ir para os finalmente e encerrar mesmo, eu vou passar rapidamente uma grande mudança que aconteceu comigo. Eu lia tweets do CQC, esses daí me falavam que tinha professor colocando o programa nas salas de aula. Tinha gente falando que era por causa do CQC que eles estavam vendo política, que eles começaram a ler jornais, né? Aí, o que eu vi? Que hoje, que eu tenho esse volume de seguidores, né? Eu tenho quase 13 milhões hoje de seguidores, e estou abrindo um canal chamado Descomplicado no YouTube, com a Udacity, que é a Universidade do Vale do Silício, do cara que fez o carro sem motorista. Eu falei, eu preciso de novas réguas para medir esses caras. Então, eu ando pesquisando essas réguas, que são muito fascinantes, né? Que conseguem decupar o que a gente está falando, que palavras que eu usei que deram mais efeito, qual é a hora melhor para postar, quais são as palavras que mais apareceram na minha rede. E aqui é um evento que a gente fez em Brasília, o Inspira FENAI, está o Papo de Segunda lá, está o Renato Meirelles aqui, ó, o Alex Atala, que participou desse projeto. E nós fizemos aí, com a equipe lá no IBMEC, nós fizemos um raio-x do IBMEC, e é tão lindo esse raio-x. Isso daqui é uma primeira casquinha só do que a gente faz, tá? Mas enfim, estão todos os valores aí, ó, amanhã, finanças, MBA, negócios e tal. Hoje é possível a gente fazer esse tipo de radiografia em tempo real, né? Em tempo real. E para ir embora, se ninguém gostou de nada que eu falei até agora, tem o último conselho do Miguel. O Miguel, quando eu tinha 3 anos, eu tentei mostrar para ele o que era a internet. Ele achou uma porcaria. Dava pau, né? Início dos anos 2000, ele voltava para o DVD lá da sala. Até um dia que eu estava buscando uma imagem para o meu blog de um cavalo, ele passou, falou, cavalo, cavalo, cavalo. Falei, menino, agora que você vai ver o que é a internet. E comecei a dar enter, cavalo, cavalo. Aí ele olhou na minha cara e falou assim, carro. E eu, meio lerdo, meio burro, falei, como assim? Ele falou, carro, carro, carro. Aí eu falei, para escrever carro. Carro, carro, carro. Primeira vez que o moleque navega na internet, primeira vez que ele usa o Google, ele descobre uma brincadeira que muitas vezes ele me fazia repetir. E ele botava o nome assim, papai, vamos ver uma coisas. Por isso que eu quero dizer o seguinte, quando vocês estiverem com dúvidas de que rumo tomar, se é correto as experiências que a gente tem que se arriscar para descobrir os caminhos nesse século, observe o comportamento das crianças. Era isso, muito obrigado, é uma honra estar aqui com vocês.